Olá pessoal, aqui bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de calculadoras gráficas. Hoje nós vamos retomar aqui o assunto que já foi discutido no vídeo anterior de resolução de equações. Então nós vamos resolver uma equação e um sistema, usando o comando solve, que nós já fizemos, mas vamos retomar nesse assunto. Aqui nós temos uma equação, nós temos essa equação, e iremos resolver. Bom, para resolver uma equação, nós vamos agora usar o sistema de variáveis da calculadora. Como nós vamos fazer isso? Então, eu já escrevi essa equação e salvei numa variável 1. Quem não está lembrado disso aqui pode pegar no vídeo anterior como salvar. Então, essa equação está guardada na variável E1. Então, toda vez que eu precisar voltar, eu não preciso digitar novamente. Basta eu colocar E1, digitar E1, dar um Enter e a equação está aí. Quem não lembra como guarda, vou voltar novamente. Existem duas maneiras de guardar. Vou explicar a maneira mais simples, que é aqui, ó, guardar, nessa aba aqui, guardar, answer, da última resposta, em que variável? Vou guardar de novo na variável, escrevo aqui a variável. Lembrando que no CAS as variáveis são com letras minúsculas. Se tiver na tela inicial, letras maiúsculas. Der 1 a 1, pronto, a variável já está guardada. Então, vamos apagar aqui. Então, a nossa equação está aí. Para resolver, nós vamos caixa de ferramentas. Aqui temos o menu matemática, está no menu CAS. Terceiro comando aqui, resolve. E aí vem o primeiro aqui, resolve. E no lugar de colocar a equação, nós vamos colocar a variável onde está armazenada essa equação. Vamos colocar E1. Como a variável é x, eu não preciso especificar. Se fosse uma outra letra, a variável fosse uma outra letra que não x, eu teria que colocar vírgula a variável aqui. Mas como não é, pronto, está resolvida nessa equação. Muito simples, muito fácil. Muito bem, agora vamos ver um sistema de equações. Vamos apagar, aqui nós temos o nosso sistema. Lembrando que na configuração do CAS eu coloquei simplificar nenhuma simplificação, então vocês coloquem para ter o mesmo resultado. Aqui também eu escrevi essa variável, eu escrevi essa equação e salvei numa variável. Qual foi a variável que eu escolhi? Eu escolhi a variável H1. Então, se eu digitar H1, aí está a minha primeira equação. Se eu digitar H2, está a minha segunda equação. Então, eu escrevi as duas equações e guardei essas equações numa variável. Agora, para resolver um sistema, vocês lembram do comando, que eu tenho que formar um vetor com as equações. Então eu venho aqui, o vetor é aqui, ó, é entre colchete, é um objeto matemático entre colchete, que está aqui no Shift 5. Aí eu abro o meu vetor, coloco, em vez de colocar a equação, vamos colocar a variável. Então H1 aqui, no primeiro, muda o cursor aqui para esse mais ou menos aqui, olha. Muda o cursor para em cima desse mais ou menos, clico em cima do H2, que é a minha segunda equação. Então aqui eu tenho um vetor com as equações. Veja, aqui está o vetor com as variáveis e aqui o vetor com as equações. Agora eu preciso formar um vetor com as variáveis do sistema, que é x e y. Então eu venho Shift 5. Tá? Então, a primeira variável é x, a segunda variável, o cursor em cima do mais ou menos, y, e dou um Enter. Então, agora eu tenho um vetor com as equações e um vetor com as variáveis. Então, na hora de resolver esse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou
caixa de ferramenta, aba do CAS, resolve, vetor com as equações. No lugar de colocar o vetor com as equações, eu vou colocar o vetor com as variáveis onde estão armazenadas as equações. Aí dou uma vírgula e um vetor com as variáveis, as variáveis do sistema. Então aqui é as variáveis onde estão armazenadas as equações e o sistema. Então dá um Enter e aqui nós temos a resposta, que no nosso caso aqui é a letra A do nosso problema. Então aqui está uma maneira fácil e rápida de resolver um sistema usando o comando CAS.